Ele para todo sempre. Nós hoje damos abertura ao mês da família. Vamos abordar nesse mês a questão de proteção da família, né? Proteja a sua família. Esse é o tema desse mês inteiro que vamos abordar nas mensagens de domingo à noite. A questão de proteção. E aí vamos ver sobre vários subtemas, né? Dentro dessa questão de proteger sua família. Porque temos vivido uma época complicada para as famílias, no sentido geral, onde muitas famílias têm perdido a diretriz, têm perdido a noção realmente do que é ser família. Hoje casa-se 10 mil divorciam 20 mil. As pessoas hoje casam sem um objetivo, sem um propósito, sem saber por quê, para quê, como, o que acontece. Acha que aquelas flores aí formam famílias desestruturadas, desorganizadas, desarrumadas, desorientadas. E sem contar também tem tomado conta das famílias, né? A tecnologia, o celular. Nesse mês, se você não gosta de ouvir algumas coisas, acho que bom ser pegado. O que envolver a família, eu vou pontuar e vou falar o que é correto e o que não é correto. Dentro do contexto bíblico, irei trabalhar a questão de personagens bíblicos nessa noite e nos demais domingos, citando os erros deles e os acertos, mostrando os perigos de hoje em dia em nossas vidas. Ok? Então ore por esse mês, ore pelo pastor, para que Deus nos conceda a oportunidade de falar aquilo que Ele quer, não o que o pastor acha, mas o que Deus quer. Ok? Vamos orar nesse momento, vamos ler o texto básico nosso. Nosso texto é Salmo 121, verso 1 até o verso 8. Vamos ler nessa noite também. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus, Pai de amor, Deus querido, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu santo e poderoso nome, e pela tua grandeza e majestade, ó Deus, entregamos tudo em suas mãos, nossas vidas, nossas famílias, Pai querido, que é um presente do Senhor, porque família é um presente do Senhor para nós. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar em suas mãos esse mês de maio, mês da família, aonde os batistas, ó Deus, nos 4 cantos da terra, ó Deus, dedica esse mês, ensinando, orientando, exortando, cuidando, mostrando, ó Deus, o caminho correto que as famílias têm que seguir. Em nome de Jesus, que aqui também nessa igreja, ó Deus, na tua casa, ó Deus, família de cada coração, de cada família, o Senhor venha orientar, ó Deus, o Senhor venha nos mostrar, o Senhor venha despertar-nos, o Senhor venha, ó Deus, a nos dar sacudir a nossa vida, ó Pai amado, pois não queremos ser famílias como o mundo tem ensinado e seguir, ó Deus, os ensinos que o mundo tem proporcionado para as famílias, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, por favor, nos orienta. Queremos realmente adorar o Senhor, exaltar o Senhor e glorificar o teu santo e poderoso nome. Fala conosco, ó Espírito Santo, revela-nos a tua vontade, desperta-nos, incomoda-nos, confronta-nos, pois cada um de nós, ó Deus, necessitamos do seu ensino, da sua cura, do seu renovo, da sua libertação e da sua purificação. Pai Santo, em tuas mãos entregamos as nossas vidas, em tuas mãos entregamos esse culto, e tudo que será feito, falado, cantado, ouvido, Deus, seja para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Salmos 125.
Salmos 125. Salmo 125, verso 1 até o verso 8. Amém? Todos encontraram? Vence a palavra do nosso Deus. Eu vou na minha versão, eu vou ler em duas versões diferentes. Na minha versão, a Bíblia aqui, e a outra no meu aplicativo, para os irmãos entenderem a profundidade desse texto. Salmo 121. Elevo os olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, irmão? Agora uma outra versão, para ver se levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem sempre do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquenejará. Eis que não te tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te florescerá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Deus, a intenção de Deus sempre é abençoar as famílias, sustentar, suportar, orientar, ensinar, proteger, salvar. Tanto é que o contexto da criação do mundo vem de família. Nós vamos trabalhar nessa noite a questão um lar, inteira mensagem, logo para os irmãos ficarem cientes, um lar, uma família, preza pelo cuidado uns pelos outros. Um lar, uma família, preza sempre pelo cuidado uns pelos outros. Hoje eu vou trabalhar com de cuidado, de orientação de Deus para nós. Vamos cantar ao Senhor nesse momento, louvar o Senhor. Os irmãos também estiveram preparados para deixar o Senhor seus dízimos de ofertas, assim poderão fazer. Ele vai cantar o anjo da entrega. Entregamos, além dos nossos dízimos de oferta, nossa vida, nossos sonhos, até a sua família, desde já. Talvez tenha passado por lutas, dificuldades, talvez desânimo de alguns do lar. Faça esse culto, esse dízimo da família, uma entrega da sua vida,
da sua família no altar de Deus. Santo é o Senhor, entregamos em suas mãos nossas famílias, Pai amado, especialmente os seus filhos aqui nessa noite, ó Deus. Ao cantar essa música, entregamos tudo ao Senhor, entregamos não somente os dízimos de ofertas em momentos, em uma forma de adoração, mas também entregamos o nosso lar. E eu sei, ó Deus, eu sei que aqui tem famílias sofrendo nos seus lares, talvez com dissabor,
falta de amor, talvez com falta de perdão, talvez por ver um ente querido tão longe do Senhor, vivendo uma vida rebelde, uma vida de trevas, uma vida de escuridão. Eu sei, ó Deus, que aqui também tem entes queridos enfermos, ó Deus, ainda precisamos de uma cura física, mas também de uma cura espiritual e às vezes até emocional. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco suas mãos nesse momento. Nosso primeiro batismo que puder, Deus, queremos declarar que pertencemos ao Senhor. Queremos declarar, ó Deus, que o Senhor é o Deus da família, o Deus que cura, o Deus que remove, o Deus que transforma, o Deus que tem prazer em restaurar famílias, tem prazer em restaurar histórias, tem prazer em fazer o impossível acontecer dentro dos lares, na vida do cônjuge, na vida dos pais, na vida dos filhos, na vida dos netos, na vida dos irmãos. Grande Deus, em suas mãos, eu coloco nesse momento, Deus, as nossas famílias. Por favor, olhe para nós, olhe para o teu povo, Pai, olhe para teus filhos, Deus, precisamos muito, mas muito, Deus, da tua intervenção. Por favor, o Senhor sabe como andam os nossos lares, o Senhor sabe como tem andado os relacionamentos pessoais, íntimos. Ó Pai, em nome de Jesus, por favor, nós queremos declarar, Deus, que a família pertence ao Senhor. Nós queremos dizer, ó Deus, que o nosso lar sem o Senhor, se não for o Senhor a cuidar de nós, em vão será todo o nosso trabalho. Se não for o Senhor a sustentar os nossos lares, em vão será todo o nosso esforço. Grande Deus, por favor, renova as nossas forças, renova nossa fé, renova a nossa convicção de cristão, renova, Deus, a nossa esperança em Ti, forja em nós, homens e mulheres, firmados no Senhor, forja em nós, famílias solidificadas em Ti, forja em nós, ó Deus, muros, como se fosse um castelo forte sobre nós, a proteger, a sustentar, a socorrer as nossas vidas, porque sim, Deus, o Senhor é o nosso castelo forte. Entregamos em suas mãos as nossas vidas e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, se puder, cantar ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus. Mesmo que for
Esqueci de colocar um ponto de agulha em coisa aqui, irmãos. Família. Fácil, complicado, ao mesmo tempo simples, mas tão profundo. Família, por mais que nós trabalhamos no decorrer dos anos, sempre falamos uma mensagem ou outra sobre família, mas eu vejo mais versículos sobre família. E parece a cada ano que passa, as famílias têm sido mais perseguidas, mas é claro, isso é bíblico. Têm sido mais bombardeadas, também é bíblico. Tem sido mais diminuída e desprezada, tem sido também oprimida e descartada muitas vezes. Família, por qual motivo o mundo, a carne, o diabo tem tanta ênfase para destruir com as famílias? Porque a igreja é uma família de Deus. O mundo, a carne, o diabo tem essas intenções. Esse seria um motivo muito maravilhoso saber que a igreja é uma família do Senhor Jesus. Mas também a gente sabe que esses nossos inimigos brutais, o mundo, carne e diabo, sabe que é na família que se começa uma igreja, é na família que vem as primeiras conversões, é na família que brota o amor, o perdão, a misericórdia, é na família que brota os valores morais e éticos de uma sociedade que se presta. É pela família que se constrói uma nação, mas infelizmente é por uma família também que se destrói uma nação. É dentro de uma família que se constrói um lar recheado de amor, de esperança, de zelo, mas também é uma família que se deteriora, um lar cheio de misérias, rivalidades, rixas, medo, angústias, depressões. É dentro de uma família que jorra rios de amor e ao mesmo tempo jorra imundícies de ódio, de raiva. As famílias têm sido perseguidas durante eras e mais eras, mas nos últimos anos têm sido bombardeadas com ensinos imorais, ensinos diabólicos, aonde querem jogar de goela abaixo um contexto familiar que não é familiar, um contexto de cônjuge entre um homem e uma mulher que tem sido modificado de uma forma nojenta e grotesca, e é bíblico. Isso estou falando de Apocalipse, só você olhar os textos bíblicos. Só você olhar Romanos capítulo 1, a partir do verso 15, você vai ver só que desde aquela época as mulheres trocaram as formas corretas de se relacionar e os homens também. E o Paulo falou trazendo sobre si o juízo e as consequências sobre eles mesmos. O contexto hoje familiar é um contexto deturpado, aonde o pai não tem mais os seus valores. E a mulher e as mulheres, as esposas, não tem mais também os seus valores de mulher, sexo feminino, homem, sexo masculino. Os lares têm sido deturpados, modificados, destroçados, e pasmem. Lares cristãos têm entendido ser esse o caminho correto de uma família. Proteja sua família. Acima de todas as coisas, essa música vai falar um sonho sonhado por Deus. Ouve a canção, depois vai ler o texto, vamos conversar um pouco.
um local, o retorno de um filho, ao banquete de paz e alegria, aonde o amor de Deus é visto e é vivido. Proteja a sua família. Se você tem protegido a sua família, será realmente, eu não vou trabalhar nesse mês na questão das separações, né, na questão de cônjuge, na questão de filhos, não vou trabalhar essas separações, eu vou abordar a família. E quando eu vou falar sobre família, eu vou abordar sobre o pai, a mãe, o filho, a filha. Eu vou falar sobre, eu vou fazer um contexto, uma abordagem geral. Você tem realmente protegido a sua família? Você tem se colocado como um escudo para proteger a sua família? Seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido, sua avó, seu avô, seus parentes? Será que realmente nós temos vivido isso que essa canção falou para nós? Um sonho acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus. Oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do teu amor, ali sua graça é bem-vinda, família. O texto que vamos abordar hoje, Gênesis capítulo 2, versículo 15, eu vou trabalhar a questão da família de Adão e Eva. Mas pastor, Gênesis capítulo 15, Eva não tinha ainda sido formada. Mas o contexto é o contexto de família, os irmãos vão entender e vão ver. Eu vou somente abordar 3 pontos nessa noite. Somente 3 pontos que eu vou abordar nessa noite. Um lar, uma família preza pelo cuidado uns pelos outros. O foco nessa noite eu vou falar sobre o cuidado que nós temos que ter uns para com os outros. Gênesis 2, versículo 15, diz bem assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. Veja, o homem foi criado em outro local, por esse versículo pode entender. Tomou, pois, o texto, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, em tuas mãos colocamos as nossas vidas, para que possamos entender a tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, focamos ao Senhor que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, com graça, com veracidade, pois queremos realmente entender, ó Deus, como podemos nos proteger das mazelas do mundo, da carne e diabo que tem vindo contra nós, famílias. Ensina-nos e orienta-nos, em nome de Jesus. Amém. O contexto de Gênesis capítulo 15, meus amados, quando você começa a ler o texto bíblico, você começa a ler Gênesis, vai ver logo no versículo 1, que Deus ele faz o apanhado geral de toda a sua criação. Então, grave isso, quando você vai ler Gênesis, começar a ler Gênesis capítulo 1, Deus faz um apanhado geral. Moisés vai escrever, Deus orienta Moisés, escreve aí Gênesis capítulo 1. E logo entenda-se que Gênesis capítulo 1 é o resumo geral que Deus dá de toda a criação. A ênfase em Gênesis capítulo 1 é a criação no sentido geral. E aí tem Gênesis capítulo 2. E aí parece é uma repetição do 1, não é, porque Gênesis capítulo 2 é o contexto, a ênfase ali é a criação do homem, é a formação da família, é a formação de um lar, é a formação de uma estrutura familiar pura, perfeita, sem mácula e sem vestígio nenhum de pecado, porque em Gênesis capítulo 2 o pecado ainda não tinha entrado. Deus forma o homem e a mulher para unir, para juntar, para formar essa família perfeita de Deus. Esse é o padrão que Deus quer, tem e quer para as famílias. Um padrão de perfeição, um padrão de pureza, um padrão
proteger uns aos outros, de cuidar uns aos outros. Então, o Gênesis capítulo 2 é um resumo clássico e claro da criação da família, da criação do lar, da criação do homem e da mulher. Ishá. Esse significa o termo homem e mulher, a criação de Deus. Então, em Gênesis capítulo 15, Deus dá uma ordem. Adão já formado, Deus dá uma ordem a Adão. Capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. E a primeira coisa, a primeira ordem que ele dá, e essa ordem, meus amados, as irmãs, as mulheres, para ver se, então Deus deu a ordem somente a Adão. Primeira ordem a Adão, mas Deus forma Eva, e logo essa ordem acompanha, chega até Eva. A mesma ordem que Deus dá para Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, é inserida, é anunciada também a Eva. A mesma responsabilidade de um lar que Adão teve, Eva também tinha. A mesma responsabilidade dentro de um lar que o marido tem, a esposa também tem, e consecutivamente, na sequência, os filhos também terão. Então, as mesmas responsabilidades. Há uma briga ferrenha de saber quem pecou. Os irmãos vão entender hoje quem pecou primeiro. Foi Eva? Foi Adão? Os irmãos vão entender a crise que isso dá. E até hoje fala, o homem ele é o sumo sacerdote lá, o homem é o provedor. E aí entendam, as pessoas de hoje entendem provisão, provedor na questão financeira. Quando Deus fala que o homem é provedor, irmãos, é em todo o sentido físico, material, espiritual. É em todo o sentido de prover união, de prover esperança, de prover amor, de prover perdão, de prover guarda, de prover provisão, de prover proteção. Mas se também for seguir a sequência, ver a responsabilidade da mulher, da esposa, é as mesmas responsabilidades de provisão, de cuidar, de amor, de zelo, de esperança, de ternura, de brandura. Então não adianta pesar para um lado, o homem é mais pesado, a mulher. Ambos, as responsabilidades, se o seu lar, se o nosso lar está indo se aprofundando, a pico, a mina, a culpa é dos dois. A culpa é do homem e da mulher. A culpa é da família que não se une, que não busca acertar os seus pontos falhos. As pessoas brigam hoje para tentar, quando você vai presenciar um momento de divórcio, é lastimável ver como as pessoas se acusam. É culpa sua, é culpa sua. Ambos são culpados. Se o seu lar está em crise, a culpa é de ambos. Se a sua família está em crise, a culpa é de ambos. Se o seu lar falta esperança, a culpa é de todo mundo. Você não está cuidando, você não está protegendo. Ali atrás tem vários guarda-chuvas com vários nomes ali de proteção, não é isso? Vários. Não sei quantos teve a coragem de ler alguns ali, alguns dizeres que talvez falte no nosso lar, no seu lar. Gênesis capítulo 15, 3 coisas. A primeira delas, meus amados, um lar, uma família que zela pelo cuidado, a primeira coisa que sempre vai ter em mente dessa família: obediência ao Senhor da família. Eu não posso esquecer, as famílias não podem esquecer que nós devemos obediência ao Senhor da família. Você deve obediência ao Senhor da família. O mundo deve obediência, vai ser cobrado por essa desobediência deles, por essa obediência que não foi zelada, que não foi dada. O mundo será cobrado pelo Senhor da família, pelo trajeto que estão fazendo no contexto familiar.
A obediência é importante em qualquer contexto, quanto mais um lar, em uma família, e é o Senhor da família. A obediência é necessária. O mundo hoje, as famílias andam na contramão da obediência. Andam na contramão da obediência, preferem viver uma desobediência, preferem ir contra ao que Deus da família, o que o Senhor da família predestinou, pré-organizou, pré-preparou, pré-fundamentou para as famílias. Um lar de bênção, um lar de esperança, um lar de amor, um lar de provisão, um lar de afeto, um lar de diálogo. As pessoas têm trocado esse momento de diálogo, sabe por qual motivo? Por uma peste, desculpa o linguajar, uma praga chamada celular. Talvez a maior catástrofe das famílias hoje em dia chama-se celular. Aonde um pai e uma mãe tem mais diálogo, sempre os dois na mesa e fica clicando. Uma vez eu e o João nós saímos para fazer um lanche, e eu reparo dele. Sentei na mesa, esperando o nosso filho chegar, conversando. Um casal na nossa frente, não sei se eu lembro disso. Um de lá, um de cá, ambos no celular. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem troca de informações, não tem aquele bate-papo gostoso. E se não tem diálogo, como que vai ter afeto? E se não tem diálogo, como que eu vou resolver problemas? E se não tem essa unidade, como que eu vou falar que eu estou sendo obediente a Deus? Ao Senhor da família? Nunca. Adão teve a ordem, olha só, Deus tomou por o Senhor, o homem, e colocou ele agir, e deu a ordem a Adão. Adão não foi criado, Eva não foi criado para viver uma vida ociosa. O trabalho não é um trabalho de pecado, porque o trabalho nasce antes do pecado. Pode olhar, pecado entra no Gênesis capítulo 3, a ordem dada a Adão foi no Gênesis capítulo 2, versículo 15, e também a Eva. Olha a ordem de Deus para Adão: cultive e guarde. E se vocês forem ler a história do capítulo 2, vai ver que assim Adão fez. Porque Adão sabia que Deus todo dia tinha preocupação de ir até Adão. Você pode ler em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O Senhor que andava no jardim pela variação dos dias. Deus tinha prazer em andar na família, em estar no lar. O lar aqui é o jardim do Éden. Deus forma Adão e coloca nesse lar, e depois forma Eva. Para quê? Para compor essa família entre o homem, Ish, e entre a mulher, Ishá. Obediência ao Senhor da família. Irmãos, cuidado. Se nós, e eu falo para mim também, se nós estamos negligenciando essa obediência ao Senhor, cuidado, nós não estamos protegendo o nosso lar, nós não estamos cuidando. O verbo tomou aqui, meus amados irmãos, o que colocou, é o local de repouso. Deus pega Adão e coloca ele no local de repouso, em um lar de bondade, em um lar onde Deus tinha prazer na variação do dia, e bater um papo com Adão e Eva, estar com eles, viver com eles. Será que realmente hoje Deus tem prazer em estar no nosso lar? Será que Deus tem prazer em estar no seu dia a dia? Sentar à mesa com vocês? Conosco? Será que Deus tem prazer em sentar para ouvir nossos diálogos como família? É pensar. O contexto de obediência de Adão e Eva, esse contexto era 100% perfeito. Eles obedeceram ao Senhor em todo momento, porque também tinha sentença da árvore, mas viveram a vida de obediência ao Senhor. A segunda coisa, meus amados,
Além de saber que precisamos obedecer ao Senhor da família. Se assim eu faço, eu não estou cuidando do meu lar, eu não estou cuidando da minha família, eu não estou cuidando da minha joia preciosa que Deus me concedeu. A segunda coisa, cuida e se dedica à sua família. Cuidado e dedicação na sua família. O verso 15, mais uma vez, a ordem de Deus para Adão foi: cultive e guarde. Uma família perfeita, um lar perfeito, meus amados, requer muito cuidado, muita obediência e muita dedicação e muito trabalho. O termo cultivar que Deus deu para Adão aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o termo cultivar literalmente significa servir. O termo hebraico, cuidar, significa: Adão, sirva ao seu lar. Adão, sirva a sua esposa. Adão, sirva na sua família. Adão, seja servo na sua família. Não se canse de servir. Quando Deus fala: olha, Adão, pegou Adão, colocou na família, dentro desse jardim do Éden, a família dele, lá dele, e falou: cuide dele, cultive essa família. Adão sabia que agora a responsabilidade das árvores de produzir frutos era dele. Adão sabia que ele precisava fazer as limpezas. Para quê? Para que possa produzir bons frutos. A responsabilidade de zelar, de cultivar, de trazer bênção para aquele lar era de Adão. E também de Eva. Cultive, ou seja, sirva, se esmere, se lance, não canse, sirva o lar. As pessoas não querem servir. O pai cansou de servir. E eu falo de mim. Às vezes eu falo: meu pai, chega, não dá mais. Mas a ordem de Deus: sirva, cultive, seja bênção para o seu lar. Irmãos, quantos aqui tem horta em casa, ou gostam de trabalhar com horta, com plantações? Veja, quando eu deixo de limpar, quando eu deixo de botar água, adubo, vai dar frutos? Vai dar frutos, irmãos? Não. E se produzir frutos, vai dar aqueles frutos mirrados. E quando a amarela fica maduro, fica meio amarelado, meio verde. E quando está amarelinha, você vai partir, está cheio de bicho. Assim é um lar. Assim é uma família que não tem um cultivo, que não tem o servir, que não tem o se dedicar, o se esmerar. Assim também tem sido os lares em nossos dias. E pasmem, lares dentro das igrejas. Certa vez, na Igreja Batista do Vale Cantado, em julho, tinha 20 casais. E aí, conversando com alguns casais, com algumas pessoas, uma vez eu conversando com uma irmã, e ela chorando por causa do marido que não era cristão, que era meio ríspido e tal, chorando, até que essa pessoa, esse marido, se converte. Essa irmã, antes de se converter, falava: eu oro, eu busco, eu intercedo. E ele se converteu. Essa irmã parou de orar, parou de acompanhar o marido nas atividades da igreja, começou agora a murmurar muito mais do que murmurava antigamente, deixou de ser bênção para o seu lar, começou a ser maldição, deixou de cultivar, de servir, deixou de tirar os espinhos, as pedras, para lançar pedras, para lançar espinhos. O que aconteceu? O marido se desviou, se afastou. Angústia, depressão tomaram conta dessa mulher, tomaram conta desse lar.
Servidão, cultivar, significa isso, servir, a lançar a bênção e lançar à disposição. Porque se assim não for, não vai dar frutos. Se eu não entender que a minha responsabilidade como pai é de servir ao meu lar, se as irmãs não entenderem que a responsabilidade das irmãs como mãe, como esposa, é de servidão ao lar também, se os filhos não entenderem que a responsabilidade de vocês também é de servir aos pais, para serem pais melhores no futuro e mães melhores no futuro, se vocês não entenderem, se nós não entendemos, nós iremos cair nas mesmas armadilhas que Adão e Eva caíram. Adão e Eva cansou de servir. Veja capítulo 3. Não vou ler, vou só falar. Capítulo 3, talvez sim, logo no início. E no jardim do Éden tinha uma serpente e começou a bater um papo com ela, uma trocar de ideia. Cadê Adão? Cadê o diálogo? Cadê a preocupação? Cadê a meditação? Cadê o servir de Adão? Sumiu. Adão estava onde? Dormindo, talvez. Ou preocupado demais com o que você vai fazer, e esqueceu do principal, que é a sua família, que é a sua esposa, que é os seus filhos. O que aconteceu? Eva deu ouvido aos argumentos satânicos. Não, Deus falou que você comer, você morre, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus está errado. Com certeza você não irá morrer, mas você será igual a Deus. Você poderá ver, você irá conhecer o que é correto, o que é incorreto. Você terá uma visão melhor do que é certo e errado. Com certeza. Não, mas Deus falou que não subir. Não foi subir, foi comer. E aí cai o pecado. E pega e come a fruta lá. Pode ser uma amora, pode ser uma maçã, pode ser uma melancia, pode ser uma jaca. Não sabemos que fruta é essa. As pessoas rotulam como se fosse uma maçã. Eu sou mais para ver se fosse uma jaca bem gostosa, deliciosa, você parte aqueles pavos gigantescos. Come, e aí leva para Adão. Adão, querido, olha que fruta deliciosa é essa, Adão. Adão não cuidou, não zelou, não cultivou, não serviu, não mais se preocupou com o seu lar. Era tudo bem demais, não tinha dificuldade. Adão pega, come o fruto, abre os olhos deles. O pecado entra, a ruína já acontece. Veja o 4 de Gênesis. Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden para a preservação deles, para a preservação da humanidade. Deus não expulsou no quesito de ira, mas Deus tira, expulsa ali no quesito de misericórdia e graça. Deus, mesmo na nossa infidelidade, Deus é fiel. Mesmo quando família, o lar é infiel, Deus permanece fiel em momento. Capítulo 4 de Gênesis. Abel, Caim e Abel. Abel vai dedicar ao Senhor. Caim com orgulho, inveja, o pecado corroendo o coração dele. Cadê Adão e Eva, mais uma vez? Cadê os pais desses filhos rebeldes? A ruína toda. Por quê? Faltou cuidado, faltou dedicação, faltou motivo, faltou servidor. Caim mata Abel. E o pior é selado com um selo de maldição, não de bênção, igual alguns pastores falam. Caim foi selado com um selo de maldição. Por onde ele passar, morre em velhice, sem família, sem lar, sem motivo, sem cuidado. Terceira e última coisa. A terceira e última coisa essa noite. Além de obedecer ao Senhor, e além de cuidar de servidão, dedicação, nós temos que entender a questão de guardar e de proteger. A última ordem que Deus dá, ele fala cultivar e guardar. A última ordem que Deus dá, que ele também não fez,
guardar e proteger. Irmãos, veja, Deus colocou o homem e a mulher em um lar, em um jardim, puro, perfeito, sem pecado e sem mácula. Nesse jardim, a tarefa desse casal era de cultivar, servir um ao outro e ao seu lar, sua família, e de cuidar, proteger. O termo guardar aqui, irmãos, é de proteção uns para os outros. Quando Deus coloca a palavra não guarde, esse termo guardar, irmãos, literalmente significa proteção, cuidado. É o mesmo termo usado para referir a proteção de Deus para seu povo. Nós lemos o texto, Salmo 121, versículo 3 e versículo 4. É certo que não dorme, que não cochila o Deus de Israel. Com certeza, Deus não bestejará, não custará, antes guardará a sua família, o seu povo. Salmo 121, versículo 3 e versículo 4. É a mesma ideia, quando Deus falou assim: Adão, contigo e guarda. Então, Adão, eu faço igual eu faço, Adão. Eu protejo as famílias, eu guardo as minhas famílias, eu sustento as minhas famílias. Então, Adão e Eva, façam o mesmo, sejam guardas, proteção, sejam sentinelas, fique atento, observe o que está acontecendo, veja os nossos costumes entrando. Adão e Eva, família Batista em Brunelas, veja os nossos costumes, veja os Deus querendo entrar na sua família. Guarde, proteja, seja escudo, sejamos sentinelas, abrir os olhos e os ouvidos, não damos ouvido às fábulas, às notícias erradas, os ensinos errados. Não, irmãos. Pelo amor de Deus, prestando atenção, as famílias de hoje estão sendo destruídas, porque não tem servidão, cuidar, cultivar, e não tem a proteção, o guardar, o proteger, não tem. Vem os erros, vem as batalhas. O sentinela, ele fica em cima de um muro, observando quem está vindo de fora. É estranho, não vai entrar. As portas do muro não vão se abrir. As famílias, nós temos que ser essa sentinela. O casal tem que ser essa sentinela. Os filhos também têm que ser essa sentinela, buscando a proteção. E aí, como eu falei, quando eu vou trabalhar na questão individual, e aí os filhos nas escolas são ensinados com ensinos de imoralidades, em uma família distorcida do contexto original. E aí eles estão aprendendo isso e vão em casa e começam a confrontar os pais. E o pior, os pais, já refém a situação, não fazem nada. Calados ficam, calados permanecem. E aí acham que estão certos. Irmãos, família Brunelas, precisamos fugir da omissão. A responsabilidade de um lar cuidado, protegido, é nossa, como famílias, como pai, como mães, como filhos. A responsabilidade é nossa. É nossa. Eu lembro quando minha filha, a Gabriela, foi fazer uma faculdade, ela passou na prova de cotas, né, lá da UFS. E aí eu fui com ela para ver, ela não conhecia, a gente estava trabalhando na ateliê dela, eu queria sair. Eu fui, não, vou você. Feliz coisa que eu fiz. Feliz coisa que eu fiz. Todo pai sonha com os filhos estar na UFS. Eu não. Pastor, que loucura. Nem um pouco. Nem um pouco. Não me entenda mal, irmãos. Eu vivo pela. Eu vivo pela. Drogas, vendido, dentro. E está fumado. Não. Dentro do pátio
da UFS. Tem uma placa nos banheiros de todo tamanho. Esta instituição zela pela liberdade de escolha do seu gênero. Você pode andar em qualquer banheiro. Eu vi, tirei foto ali com um monte de pessoas. Tem locais lá, locais que nem a polícia entra. Zela, protege, guarde. Irmãos, precisamos ser sentinelas das famílias, porque senão coisas piores virão sobre nós, sobre a nossa família. Os erros de Adão e Eva não cultivaram, não serviram, não guardaram, não protegeram, não se dedicaram. Pelo contrário, descansaram, abriram mão, perderam o controle, até chegar ao cume do cume, aonde morre o seu próprio filho. Quem somos nós? Que tipo de família é a sua, é a nossa? Que tipo de família nós temos sido? Que tipo de obediência você e eu nós temos dedicado ao Senhor? Que tipo de proteção você e eu nós temos sido para o nosso lar, para a nossa família? Que tipo de proteção? A ordem, meus amados, a ordem chamada de Deus hoje para você é que proteja a sua família. Por mais que sejam filhos, a ordem chamada de Deus é que você e eu, nós nos protegemos a nossa família. Sabe qual é o motivo? Pois por Ele, pelo Senhor da família, nós seremos cobrados pelas nossas famílias. Por que nós fizemos? Servidão ou não, proteção ou não, por Ele nós seremos cobrados. Quem tem sido nós? Que tipo de família temos sido nós para os nossos lares? Aberto a minha vista, amanhã na casa boa. Você conhece a música? Nós vamos cantar uma canção. Então, se você fizer essa canção, uma proteção para você, para o seu lar, nessa noite. Faça essa canção uma entrega também da sua família nas mãos do Senhor.
Deus eterno, em tuas mãos entregamos nesse momento o nosso lar, nossa família, Deus, nossos filhos, nossos netos, os cônjuges, marido, esposa. Entregamos ao Senhor as nossas famílias, Pai amado, porque sabemos que enfrentamos dias difíceis, enfrentamos dias de adversidades, de medo, de angústia. Temos enfrentado dias de agonia, ó Deus Santo e Poderoso. Agonia porque
falsos ensinos, inverdades, imoralidades, perversidades. Deus tem sido ensinado nas escolas, nas faculdades, e tem adentrado nos lares e feito ruínas de Deus. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia. Tem misericórdia das famílias, Pai Santo. Tem misericórdia das batalhas. Tem misericórdia dos lares, dos pais, das mães, dos filhos. Tem misericórdia dos avós e avós, os filhos, netos. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia das famílias. Deus da família, proteja. Ensina-nos realmente a ser obediente ao Senhor. Ensina-nos, Deus, a ser cultivadores, a servir no lar com dedicação. Permite que nós, ó Deus, deixamos diante do Senhor toda a imundícia, ó Deus, o desânimo, ó Deus, os valores que o mundo tem oferecido. Colocamos no Senhor, Deus, não queremos mais viver como o mundo quer, como a carne quer, como o diabo quer. Queremos ser homens e mulheres, famílias dedicadas ao Senhor, famílias que obedecem ao Senhor, famílias que cultivam, ó Deus, o amor, a servidão, o diálogo, a provisão, a proteção, a restauração, famílias que realmente, ó Deus, se protegem mutuamente, famílias que realmente, ó Deus, se amam com intensidade, que tem prazer em sentar, em dar uma bela gargalhada, que tem prazer em cear e sentar para almoçar nas mesas, nas cadeiras, ó Deus, e durante a refeição contarmos contos e sorrimos durante esse momento. Queremos ser famílias que servam o Senhor. Deus da família abençoa as famílias nessa noite. E agora, clamor do Deus Todo-Poderoso, Deus da família, Criador dos céus e da terra, que a graça poderosa do Senhor da família, Jesus Cristo, enche os nossos corações, nossas famílias, nossas vidas, e que a graça e que as duas consolações do Espírito de Deus, Deus da família, preenche e seja presente em nosso lar, em nossa família. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Vou em paz em nome de Jesus. Hoje nós temos cantina, nós temos pizza. Acho que é 10 reais. Acho que é 10 reais a pizza. Tá bom, irmão? Vou em paz em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, sexta-feira nós temos aqui nosso encontro de massas, tá bom? Um momento nós brincarmos, conversarmos e conversarmos à noite, ok? Já vou botar no grupo essa semana o que precisa trazer, o que você vai poder trazer para fazermos a mistura do macarrão. Venha e compartilhe.